Uma parte crucial do assunto de análise combinatória é aquela que trata de combinações e arranjos. Para tratar desse assunto, vamos nos concentrar nesta pergunta que está colocada aqui. De quantas formas posso escolher P objetos dentre N disponíveis? Então, eu tenho N objetos disponíveis e eles são distintos. Vamos deixar isso anotado aqui. Eles são distintos. E, dentre estes N objetos distintos que estão disponíveis, eu quero escolher P deles. Então, suponha que N seja 12 camisas distintas e eu quero escolher 3 delas. Então, N seria 12 e P seria 3, por exemplo. Outro exemplo é este que já está colocado aqui. Veja esse exemplo que eu já deixei separado. Se eu tenho 7 baldes de tinta de cores distintas, de quantas maneiras posso escolher 3 deles? Essa pergunta é um caso particular da pergunta anterior. Vamos nos concentrar neste exemplo aqui para a gente saber exatamente o que é uma combinação e o que é um arranjo. Bom, como eu vou chegar na resposta para esta pergunta? Quantas são as maneiras de escolher 3 dentre 7 disponíveis? Inicialmente, a resposta para essa pergunta é depende. Depende do que eu vou fazer com essas três cores escolhidas. Eu posso, por exemplo, veja bem, eu posso, por exemplo, pintar uma bandeira de 3 listras, uma de cada cor, com essas 3 cores escolhidas. E eu posso também, por outro lado, misturar as tintas e pintar uma tela. Tem uma grande diferença entre uma coisa e outra. Pintar uma bandeira de 3 listras, uma de cada cor, faz diferença a ordem que eu faço isso. Então, se eu escolho, por exemplo, as cores azul, vermelho e branco, com essas 3 cores eu posso pintar as 3 listras da bandeira de várias ordens diferentes, E cada uma dessas ordens vai me dar uma bandeira diferente. Por exemplo, aqui está a bandeira da França. Perceba que a primeira listra aqui da esquerda é azul, a do meio é branca e a da direita é vermelha. Se eu pegar essas mesmas 3 cores e pintar essa bandeira de novo, eu não tenho mais a bandeira da França. Se eu coloco a primeira listra branca, a listra do meio azul e a listra da direita vermelha, eu troquei a ordem das cores e eu não tenho mais a bandeira da França. Eu tenho uma outra bandeira que nem sei de que país é, nem sei se existe. Então, eu quero reforçar que, para pintar uma bandeira de 3 listras, uma de cada cor, a ordem que eu escolho as 3 tintas faz diferença. Então, a ordem faz diferença. A ordem é importante. Já se eu for misturar as 3 tintas e pintar uma tela, não faz diferença. Porque quando eu misturo as 3 tintas, eu crio uma nova cor e com essa cor eu pinto a tela. Imagine que eu misture as 3 tintas azul, branco e vermelho. Se eu misturar em outra ordem, por exemplo, branco, vermelho e azul, a tinta que é a mistura das 3 vai ser a mesma. Então, neste caso, a ordem não faz diferença. Essa é a grande questão. Quando a ordem fizer diferença, aí eu vou ter o que eu chamo de arranjo e eu vou aplicar esta fórmula aqui. Essa fórmula está me dizendo que arranjo A de arranjo. Então, arranjo de N para escolher P. N é o meu total de objetos disponíveis e P é aqueles que eu vou escolher. Então, no exemplo que eu estou fazendo, N vale 7 e P vale 3. Então, eu posso fazer a conta, eu posso aplicar essa fórmula para descobrir de quantas maneiras eu posso escolher 3 objetos dentre 7
distintos disponíveis, sendo que a ordem faz diferença. Então, vamos fazer essa conta agora. Arranjo de 7 para escolher 3, que é o caso da bandeira, que é o exemplo que eu estou dando. Como seria essa conta? N fatorial, o n vale 7, então 7 fatorial aqui em cima, né? Embaixo é n menos p, então é 7 menos 3. 7 menos 3. E eu faço o fatorial de 7 menos 3. Bom, fica 7 fatorial em cima, 7 menos 3 é 4. Então, fica 4 fatorial embaixo. Como fazer esta conta? 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Parei aqui. Por que eu parei no 4? Porque eu vou cancelar o 4 de cima com o 4 de baixo. Então, corta, corta. 7 vezes 6 vezes 5 dá 210. Certo? Então, a resposta para essa pergunta, se eu tenho 7 baldes de tinta de cores distintas, de quantas maneiras posso escolher 3 deles? A resposta para esta pergunta será 210 se eu fizer uma escolha na qual a ordem faz diferença. Por exemplo, pintar uma bandeira de 3 listras, né? Então, a resposta será 210. Eu vou apagar essas contas aqui, só para não tomar o meu espaço todo, eu vou colocar só o resultado final, que é 210 aqui. Agora, vamos para o lado de cá. Aqui, a gente viu que a ordem não faz diferença. Nesse caso, eu tenho uma combinação, é a chamada combinação, e eu vou aplicar outra fórmula, que é esta aqui. Eu faço n fatorial, aqui embaixo n menos p fatorial, até agora está igual ao arranjo, só que aqui aparece um p fatorial, que não aparecia lá no arranjo. Então, vamos fazer a conta. Combinação, dividindo aqui, combinação de 7 para escolher 3. Qual é a conta que eu faço? 7 fatorial entra em cima. Aqui entra n menos p, que seria 7 menos 3, de novo. 7 menos 3 é 4. Então, já vou colocar o 4 aqui. Até agora está igual ao arranjo, só que aqui na combinação aparece o p fatorial. O p seria 3, né? Então, aparece um 3 fatorial aqui embaixo. Pronto, agora é só fazer a conta. Vamos expandir o 7 fatorial, vai ficar 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Parei aqui. 4 fatorial aqui embaixo. Vou expandir o 3 fatorial, vai ficar 3 vezes 2 vezes 1. Né? Cancelando, 4 fatorial vai embora com 4 fatorial. 3 vezes 2 dá 6, corta com esse 6 aqui. Vamos abrir um espaço aqui. Sobrou 7 vezes 5, que é 35. Fiz com a cor errada. Então, é 7 vezes 5 apenas, que é 35. Então, se for combinação, a resposta é 35. Se for arranjo, a resposta é 210. Ou seja, se a ordem fizer diferença, a resposta para esta pergunta é 210. Se a ordem não fizer diferença, é natural pensar que eu vou ter menos possibilidades, né? Então, a resposta deu 35. Ficou muito perto aqui. Então, 35. Vou só sublinhar. 35 e 210. Então, voltando à pergunta inicial, de quantas formas eu posso escolher p objetos dentre n disponíveis? A resposta para essa pergunta é: se a ordem fizer diferença, eu devo aplicar a fórmula do arranjo, que é esta aqui. Se a ordem não fizer diferença, eu devo aplicar a fórmula da combinação, que é esta aqui.